Se tem uma coisa que me incomoda, que me preocupa, é perda auditiva na infância. Se você me acompanha aqui no Instagram, você vai ver que eu falo disso. Eu só falo disso praticamente. Eu falo de tudo que causa perda auditiva na criança. Mas por que eu acho que isso é tão importante? Porque a perda auditiva na criança, muitas vezes, ela não é evitável. A gente não pode evitar, por exemplo, uma perda auditiva de origem genética, uma perda auditiva por uma infecção por citomegalovírus, por exemplo. A gente não pode evitar isso é uma fatalidade, isso vai acontecer. Mas a gente tem ferramentas de identificação precoce da perda auditiva. Por exemplo, a triagem auditiva. A triagem auditiva é a melhor chance que uma criança tem de ser diagnosticada com perda auditiva. Mas a gente sabe que aqui no Brasil a triagem auditiva ela é obrigatória por lei federal, mas ela não é realizada em 100% das crianças. O nosso sistema de saúde é falho nisso. Muito pelo contrário, a grande maioria das crianças não realiza triagem. Isso me deixa ainda mais angustiada, porque eu sei que uma coisa que pode ser diagnosticada precocemente está se perdendo. Então, quando a criança tem perda auditiva e não é diagnosticada na maternidade, ou então quando essa criança desenvolve uma perda tardia, que é aquela perda que aparece com o tempo, depois de nascida, a gente precisa ficar muito atenta aos sinais. A gente precisa ficar muito atento ao que aquela criança está nos mostrando e dizendo, olha, pode ser que alguma coisa não esteja bem com a minha audição. De certa forma, é relativamente fácil a gente conseguir identificar aquela criança que tem uma perda profunda, aquela criança que não escuta absolutamente nada. É mais fácil porque isso chama mais atenção. Mas o que me preocupa de verdade são as perdas leves, são as perdas moderadas, aquelas perdas que vão impactar a criança lá na frente e que muitas vezes demoram muito tempo para serem identificadas, porque não chamam tanto atenção. Da mesma maneira, as perdas auditivas transitórias, aquelas causadas por catarro no ouvido. Então essas perdas elas podem acontecer na criança e a criança pode ficar meses. Eu já vi crianças há anos com catarro no ouvido sofrendo de perda auditiva. E isso me deixa muito angustiada porque eu sei que isso tem solução. Para perda auditiva por catarro no ouvido tem tratamento clínico, tratamento cirúrgico, a gente consegue resolver. E para as perdas que não são transitórias, a gente tem inúmeras terapias, inúmeras possibilidades de reabilitação que podem ser oferecidas para a criança. Então é por isso que eu venho aqui, que eu falo para vocês, falo da perda auditiva, falo dos métodos de diagnóstico, para que vocês saibam que é preciso sim ficar atento. Ficar atenta às crianças, o que elas falam, que uma criança que nasceu com audição normal, ela tem que ser monitorada, porque ela pode em algum momento sofrer alguma perda auditiva temporária, transitória ou permanente, tá? E para aquelas crianças que não passaram pela triagem, seja lá por qualquer motivo, a gente tem que resgatar essas crianças e testar. Então, toda criança que manifesta algum atraso de linguagem, alguma dificuldade em se comunicar, de entender, ela pode ter uma perda auditiva, então a gente não pode deixar essas crianças passarem, porque isso vai fazer falta lá na frente. Então, o que a criança deixa de receber hoje pelo input sensorial auditivo, que a gente chama, ou seja, pela entrada, vai fazer falta para ela no futuro. Então, isso vai fazer falta no convívio social, na aprendizagem, na vida que ela vai ter no futuro. Então, muitas vezes o meu trabalho aqui é diagnosticar essas crianças, determinar qual é o tipo de perda, que tipo de perda é, se tem ou se não tem, e orientar. Olha, o melhor caminho é esse, vamos para essa etapa, vamos para essa possibilidade. Meu nome é Daniela Capra, eu sou otorrino e amo falar de audição na criança. Se você gostou desse vídeo, compartilha, marque uma mãe aqui que está perdida aí, sem saber o que fazer, como dar o primeiro passo para resolver um problema auditivo ou de falha de linguagem do seu filho, tá? Marca aqui embaixo que eu vou ter prazer em ajudar.